O draft da NBA de 1996 é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos melhores de todos os tempos. Essa é uma classe que rendeu ao todo 64 seleções para o All-Star Game. Nenhuma outra classe na história do draft da NBA rendeu tantas seleções para o All-Star. E junto da classe de 84, é a que mais rendeu MVPs de temporada regular. 3 jogadores desse draft de 96 foram eleitos MVPs e ao todo foram 4 prêmios, porque teve um desses 3 jogadores que ganhou 2 MVPs. E em termos de profundidade também, esse draft foi absurdo, cara. Mais de 1/3 dos jogadores que foram escolhidos na primeira rodada foram pelo menos uma vez pro All-Star, o que é muito fora da curva, muito fora da curva. Nessa classe, por exemplo, de 2024, essa última, eu acho que se tiver 3 jogadores dessa primeira rodada indo pro All-Star durante suas carreiras, já vai ser muito. Já vai ser muito. A de 96, mais de 1/3 foi pelo menos uma vez pro All-Star. Isso é realmente surreal e isso mostra o quão especial foi essa classe. E aí, mano, nesse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou redraftar o top 5 desse draft. Eu vou pegar ali as 5 primeiras escolhas e vou mudar, né? Tendo como base o que cada jogador dessa classe acabou se tornando dentro da liga, no decorrer de suas carreiras. Eu vou ser o famoso engenheiro de obra pronta, né? Basicamente é isso que eu vou fazer. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora começar este redraft. Ó, originalmente, a primeira escolha geral desse draft foi o Allen Iverson sendo escolhido pelo Philadelphia 76ers. Foi óbvio, uma escolha maravilhosa, uma escolha absurda. O Iverson é considerado por muitos um dos maiores jogadores da história do Philadelphia 76ers, é um Hall da Fama, é um cara que criou uma identificação muito forte com a franquia, com a torcida e tudo. Só que, e se o Sixers, ao invés de ter pego o Iverson, tivesse pego um tal de Kobe Bryant? Hã? Será que não teria sido melhor? O Kobe, que era de Filadélfia, inclusive, ele era de lá, ele só foi ser escolhido ali na 13 pelo Charlotte Hornets. Em seguida, ele foi trocado para o Los Angeles Lakers pelo Vlad Divac, na época, se não me engano, essa foi a troca. E assim, é óbvio que não dá pra gente saber, não dá pra cravar se o Kobe teria sido o mesmo jogador se tivesse ido pro Sixers, se tivesse sido draftado pelo Philadelphia. Não dá pra saber. Só que o objetivo, a pegada deste quadro não é tentar prever como seria se tal jogador tivesse sido draftado por tal time. É simplesmente mudar as escolhas com base no que cada um se tornou. E o Kobe, sem dúvida nenhuma, foi um jogador maior e melhor do que o Allen Iverson. A gente está falando de um provável top 10 da história, gente. O Kobe, ele é provavelmente um dos 10 maiores jogadores da história da NBA. É um cara que logo no começo da sua carreira ganhou um tripit. Ah, mas ele não foi protagonista. Beleza, não foi. Mas ele foi o segundo melhor jogador daquele Lakers, que foi 3 vezes campeão. O melhor jogador foi, óbvio, Shaquille O'Neal, que na época já era um cara já muito consolidado na liga. O Kobe ainda era um menino. Mas ele ganhou ali, cara, 3 títulos seguidos. Blow! Logo no começo da sua carreira. Inclusive, um deles em cima do próprio Allen Iverson, que estava ali pelo Philadelphia. E depois, mais tarde, o Kobe ganhou mais 2 junto ali do Gasol, só que aí ele sendo o protagonista, tanto que ele foi MVP das 2 finais. Então o Kobe, ele teve uma carreira gigantesca, foram 18 idas pro All-Star, 15 All-NBAs, 12 All-Defenses, 12 All-Defenses. Então o Kobe não era só uma máquina de pontuação, não era só uma máquina ofensiva. Ele era um defensor inacreditável.
inacreditável. Então, estamos falando de um dos jogadores mais completos que o basquete já viu, um cara que foi uma vez MVP, mas poderia ter sido várias outras vezes, né? Teve alguns MVPs aí que foram meio que roubados do Kobe, que dava para ele ter ganhado, só que acabou que não deu. Então, é um cara absurdo, um cara gigantesco, e para mim, ele é o melhor jogador dessa classe de 96, e nesse redraft não teria como não colocar ele sendo a pick 1. Então, Filadélfia, nesse cenário aqui, seleciona o Kobe na primeira escolha geral e não o Allen Iverson, que aqui nesse redraft será a segunda escolha geral, que originalmente foi o Marcus Camby indo para o Toronto Raptors. O Toronto pegou o Marcus Camby, só que aqui o time vai pegar simplesmente um dos jogadores mais influentes da história do basquete. O Iverson, pelo seu estilo de jogo e seu estilo de vida mesmo, né, o jeito como ele se vestia, se portava, a sua postura, tudo isso acabou que tornou ele um jogador extremamente simbólico e um cara que foi responsável por diversas mudanças na liga em geral. O Iverson provocou mudanças reais na NBA. E esse seu estilo acabou influenciando toda uma geração de jogadores. Inclusive, muitos jogadores que estão surgindo hoje têm o Iverson como um dos seus modelos, têm o Iverson como um dos seus exemplos. Então, a influência do Allen Iverson, ela é percebida até hoje. Até hoje, o LeBron James falou recentemente que ele usa sleeves ali no braço por conta do Iverson. E muitos jogadores também. Então, o Iverson, ele não foi só uma influência dentro de quadra por conta do seu estilo driblador, meio irresponsável, né, cara? O Iverson trouxe muito do basquete street pra NBA, né? Ele trouxe muito isso. Ele pegou ali o basquete street, né, o streetball, e botou ali para ser apresentado no maior palco possível, que era a NBA. Então, esse estilo de jogo dele de jogar e o estilo dele de se vestir, de se portar e tudo, isso tudo, cara, tornou ele um cara absurdamente influente na liga. E é um jogador que teve uma carreira absurda, apesar dele não ter sido campeão e de não ter conquistado tudo que ele poderia pelo potencial que ele tinha. O Iverson ainda assim foi MVP, tá no Hall da Fama, ele é um cara que, pegando aqui rapidinho, ó, é um cara que foi 11 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA, foi novato do ano, foi 4 vezes cestinha da liga, 3 vezes líder em roubo de bola. Um gênio, um gênio. E ele foi o responsável por uma das campanhas de playoff mais surpreendentes da história, cara. Né? Ele conseguiu levar um Philadelphia muito meia-boca para uma final da NBA. E levou sozinho. Carregou nas costas. E ainda arrancou uma vitória totalmente improvável contra um Lakers que era imbatível. E ele arrancou uma vitória contra aquele time. Beleza, depois foi atropelado pelo Lakers. Mas conquistou uma vitória que ninguém esperava. Então, a carreira do Iverson, apesar de ter sido menor do que poderia ser, ainda foi enorme. Ainda foi enorme. Para mim, ele é o segundo melhor e o segundo maior jogador dessa classe. Eu sei que alguns podem discordar, porque tem um outro cara que ganhou 2 MVPs. Ganhou 2 MVPs, inclusive vai ser o próximo a aparecer aqui. Mas para mim, o Iverson ele é o segundo maior. E nesse redraft, ele fica sendo a pick 2, indo para o Toronto Raptors. Não sei se ele ia gostar de ir para o Canadá, né? Não sei se faria muito o estilo dele. Mas aqui nesse cenário, ele vai para Toronto na pick 2. Indo aqui para a pick 3, originalmente foi uma escolha do Vancouver Grizzlies, que mais tarde se tornou o Memphis Grizzlies, que selecionou na época o Sharif Abdur-Rahim, que não é um cara muito conhecido e tudo. Na época até fazia sentido pegar ele.
Só que aqui não tem jeito, mano. A terceira escolha geral tem que ser o 2 vezes MVP Steve Nash, cara. O Steve Nash, mano, ele é um dos armadores mais incríveis que a NBA já viu, né? Apesar dele não ter sido um grande scorer na sua carreira, em termos de leitura de jogo, de assistências e de eficiência, poucos foram melhores do que o Steve Nash. O Steve Nash, para mim, é um dos jogadores mais inteligentes que a NBA já viu, e é um cara que foi o grande símbolo de um Phoenix Suns que revolucionou o basquete mundial. Né? Apesar do Nash nunca ter sido campeão, ele causou uma revolução no basquete mundial que, cara, é impressionante. É impressionante. Aquele Phoenix Suns do Mike D'Antoni, que tinha aquele sistema ofensivo maravilhoso, lindo de se ver, ele só aconteceu por conta do Nash. Se não tivesse o Steve Nash ali, esse sistema ofensivo que revolucionou o basquete não teria sido possível. Entendeu? Então o Steve Nash ele é um cara muito importante para a evolução do jogo, para a revolução no ataque do basquete em geral. Então, o Nash é um jogador gigantesco, é um cara que foi 2 vezes MVP e de forma consecutiva, né? Foram back-to-backs MVP. E é muito louco que o Nash ele demorou para vingar na NBA. Ele demorou alguns anos ali para se consolidar como um armador de elite, mas depois que ele se consolidou, mano, aí não teve jeito. Aí o cara não parou mais, teve uma carreira maravilhosa, principalmente no Phoenix Suns. É o jogador que teve 4 temporadas de 50, 40, 90, né, de 50% de field goal, 40% na linha de 3 e 90% no lance livre, o que mostra o quão eficiente ele era. É um jogador que liderou a liga em assistências 5 vezes, 8 vezes All-Star, 7 vezes NBA, 7 vezes All-NBA, perdão. E para mim é um dos melhores armadores de todos os tempos, um jogador que merecia muito ter sido campeão, mas infelizmente não deu, né? Assim como o Iverson, o Nash não conseguiu ser campeão na sua carreira, mas ele marcou seu nome na história e para mim ele é o terceiro melhor jogador dessa classe. Entendo quem colocar ele como o segundo melhor, entendo, mas para mim ele fica em terceiro e aqui ele vai pro Vancouver Grizzlies, tá bom? E bom, indo agora para a quarta escolha geral, e rapidinho, só para pontuar, aqui, rapaziada, nesse exercício, eu não tô levando em consideração a questão encaixe no time. Eu não tô pensando no encaixe no time ou nas necessidades que cada time tinha na época. Aqui eu tô me pautando 100% no talento e na carreira que cada jogador teve, tá bom? Só para deixar isso claro antes que alguém chegue e fale: ah, mas o Grizzlies não precisava de armador. Ah, o Toronto não precisava de um cara igual o Iverson. Não tô pensando em encaixe, não tô pensando no que o time precisava. Eu só tô pensando 100% no talento e na carreira que cada jogador teve. Fechou? Então, seguindo, indo agora para a quarta escolha geral, que na época foi o Stephon Marbury sendo draftado pelo Milwaukee Bucks. Só que acabou que o Bucks trocou o Marbury com o Minnesota Timberwolves, que tinha ali a quinta escolha geral, e na época selecionou o Ray Allen. Então rolou uma troca, e aqui nesse redraft eu vou manter o Ray Allen no Bucks. Só que ao invés dele ir para o Bucks via troca, ele vai via draft mesmo, né? O Ray Allen, para mim, ele é o quarto melhor jogador de toda a classe. É um cara que até o surgimento do Stephen Curry, ele era de forma unânime considerado o melhor arremessador da NBA. É que aí chegou o Curry e mudou a porra toda, né? Mas o Ray Allen, até a era Curry, ele era o melhor arremessador de todos os tempos. Ele, até pouco tempo, tinha o recorde de mais bolas de 3 matadas na história da NBA. Foi superado pelo próprio Stephen Curry. E uma característica que o Ray Allen tinha, que eu acho muito foda, era a frieza para decidir jogos.
poucos jogadores eram tão decisivos em situações de clutch time como o Ray Allen. Poucos, cara. Poucos. A frieza e a precisão desse cara em momentos críticos era uma parada inacreditável, tanto que o arremesso mais incrível que eu já vi, ou um dos mais incríveis que eu já vi, é que o Curry matou algumas bolas surreais também. Mas um dos arremessos mais incríveis que eu já vi é do Ray Allen, que é aquela bola absurda que ele matou contra o Spurs nas finais de 2013. Aquela bola, mano, é um dos arremessos mais icônicos da NBA. E essa bola, esse arremesso, resume bem o que era o Ray Allen. Decisivo, preciso, não sentia pressão. Um jogador maravilhoso, cara. Maravilhoso. É um cara que foi 10 vezes All-Star, 2 vezes All-NBA, 2 vezes campeão da NBA, uma vez pelo Celtics e outra pelo Heat. Então, Ray Allen, para mim, é o quarto melhor jogador dessa classe. E aqui ele mantém indo para o Bucks. Eu mantenho ele indo para o Bucks, só que ao invés de ir via troca, ele vai via draft. E aí, para fechar esse nosso redraft, vamos para a quinta escolha geral, que originalmente foi ali o Ray Allen indo para Minnesota, só que aqui eu vou colocar um dos maiores defensores da história da NBA indo para o Minnesota na quinta escolha, um cara que na época nem draftado foi. Nem draftado foi. Eu tô falando do monstruoso Ben Wallace. Cara, assim, sem a menor sombra de dúvidas, o Ben Wallace é o maior jogador não draftado da história da NBA. É simplesmente inacreditável ver o que o Ben Wallace se tornou, mesmo não tendo sido escolhido por nenhum time na noite de draft. O Ben Wallace, ele se tornou um defensor histórico, é um cara que foi 4 vezes DPOY, 4 vezes DPOY, é o cara que detém até hoje a melhor classificação defensiva na história dos playoffs da NBA. É um jogador que foi crucial em um dos títulos mais surpreendentes de todos os tempos, que foi o título do Pistons em cima do Lakers em 2004. E é um cara simplesmente gigantesco para a NBA, é um dos nomes mais amados pela torcida do Pistons, talvez seja até o mais amado pela identificação que ele teve ali com a franquia e tudo. Então, é um cara gigantesco e que aqui, nesse redraft, não poderia ficar fora do top 5. E é realmente impressionante ver que, na época, ninguém queria ele, mano. Ninguém quis o Ben Wallace no draft. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Isso só prova que o draft é total ciência inexata. Não é uma ciência exata o draft. Não dá para você cravar 100% que um cara vai ou não dar certo. Porque da mesma forma que muita gente achou que o Anthony Bennett ia virar um craque na NBA, muita gente também achou que o Ben Wallace não ia virar nada, tanto que ele não foi escolhido. Então, enfim, cara, eu acho o Ben Wallace um exemplo maravilhoso de superação e de dedicação mesmo. É um cara que lutou pra caralho, que não se deixou abater pelo fato de não ter sido draftado e virou o que virou, mano. Um dos maiores defensores da história, campeão, e não tem como, cara. Nesse redraft ele vai ser a pick 5. Então, o nosso redraft das 5 primeiras escolhas desse draft maravilhoso de 96 ficou com Kobe indo para o Philadelphia na pick 1, Iverson indo para Toronto na pick 2, Steve Nash na 3 indo para o Grizzlies, Ray Allen na 4 indo para o Bucks e Ben Wallace na 5 indo para Minnesota. E aí, concorda, discorda? Comentário tá aí para isso. Se gostou, deixa o like e comenta aí qual é a próxima classe que você quer que eu refaça o top 5. Comenta aí que a classe mais comentada vai virar vídeo. Então é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.